Olá, bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios, e o Advogado do Diabo é Luís Miguel Henrique. Olá, Olá, Miguel. Viva. O Advogado do Diabo é uma figura, como já apresentámos na semana passada, que se propõe a olhar para além do óbvio. Por isso, vamos aos temas que nos trazem a este espaço de análise esta semana. O primeiro deles é a batalha judicial entre o Estado português e João Berardo por causa da coleção e do acordo de comodato que foi assinado em 2006 e que depois foi renovado em 2016. O Governo quer pôr termo a esse contrato, denunciou, aliás, e Berardo apresentou uma providência cautelar para travar o fim deste acordo. Levou nega, como ficámos a saber esta semana, e recorreu da decisão. O Ministro da Cultura veio ironizar e dizer que Berardo tem uma propensão indomável para a litigância. Miguel, olhando para o passado e aquilo que é público sobre os processos judiciais que existem movidos pelo empresário João Berardo, tem ou não Berardo uma propensão para a litigância? Bom, bom dia novamente. Eu acho que claramente, isso acho que decorrente daquilo que conhecemos do perfil e da personalidade de João Berardo, dos meios e dos recursos que tem ao seu dispor. Até um bocadinho a sua formação empresarial meio anglo-saxónica, não é? Em que a beligerância fácil e massiva acaba por ser corrente. Eu penso que aí o ministro tocou um bocadinho na tecla certa. Sendo que há um objetivo estratégico por trás disto. Além disso, sempre penso que claramente que João Berardo, isso percebeu-se até na Assembleia da República, tem algum mal perder, portanto não é uma pessoa que aceita a derrota facilmente. Mas penso que esta beligerância, e podemos escalpelizar isso um bocadinho mais adiante, do ponto de vista estratégico, tem outros objetivos que não apenas a beligerância pela beligerância. Há aqui um modo de sobrevivência ativado que penso que será o grande fundamento para ele continuar nesta escalada de trabalho judicial. Porque sabemos que a justiça não é propriamente acessível ao cidadão comum. Nem os advogados dos honorários são baratos, nem as próprias taxas de justiça são muitas vezes acessíveis. É também uma estratégia de Berardo para evitar responsabilidades. Falávamos há pouco da estratégia. Pois, eu acho que João Berardo, por tudo construiu na vida, acho que este tipo de perfil e de personalidade, quando chega a este momento da vida, não quer ver tudo destruído. O que é facto é que o envolvimento dele no negócio do milénio BCP, e que é conhecido, acabou por destabilizar tudo aquilo que era um projeto de vida dele, e o regresso dele a Portugal, o facto de ter feito fortuna, ter vindo para dentro, o reconhecimento que o país lhe fez, através das comendas, através de tudo isto está à beira da destruição. Seja o legado da figura dele, seja até o próprio legado da herança em relação à família que tem, qualquer pessoa que chegue a este momento da sua vida, neste ponto, ativa aquilo que eu lhe chamo o modo de sobrevivência. Do ponto de vista estratégico, eu acho que há aqui uma questão que tem a ver com o seguinte. Eu acho que ele, nesta questão, está sempre a trabalhar em dois eixos. Do lado passivo, ele quer evitar ao máximo a execução daquela coleção, não só pelo que representa do ponto de vista sentimental, mas também do que representa do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista do dinheiro. E porquê? Tenderá, logicamente, a evitar que isso aconteça para que do lado do ativo e esta previdência cautelar e esta questão de tentar conseguir que o contrato se mantenha em vigor, que o protocolo se mantenha em vigor, é para conseguir que o Estado português lhe acione a opção de compra para que possa ter alguma coisa para jogar e não dar tudo como perdido em relação a todo este processo. Em relação à questão das taxas de justiça e tudo isto, isto a este nível não se coloca. Isto é, hoje em dia, isso dá quase um programa autónomo, que é o acesso à justiça. Está tão caro e tão ineficiente que o simples cidadão, a pessoa singular, ou mesmo o pequeno, médio empresário, pensa 4, 5, 7, 8 vezes o próprio advogado que o representa se vale a pena ou não vale, independentemente de ter razão. E se há muitos anos nós aprendemos que mais vale uma má demanda, mais vale um bom acordo do que uma má demanda, hoje em dia, mesmo de uma boa demanda, às vezes custa a ter face ao custo do acesso à justiça. Mas a este nível, onde estamos a falar de bancos, Estado e João Berardo, essa questão não se coloca e não é um eixo de princípio. E para quem tem rendimentos, até este trunfo da morosidade da justiça pode-se dar uma ajuda. Exatamente. Muitas das vezes, infelizmente, utiliza-se a ineficiência do sistema, e atenção, que muitas das vezes, eu próprio já fiz parte, em processo em que o próprio Estado
utiliza abusivamente a ineficiência do seu sistema judiciário. Mas realmente aqui há aqui um conjunto de estratégias que visa, obviamente, atrasar e retardar e criar um conjunto de obstáculos e complicações para ganhar margem negocial, alavancagem. As próprias declarações do ministro Pedro Silva são claras. Ele destapa o véu, diz assim, bom, isto pode funcionar lá com os particulares, que o senhor João Berardo tende a utilizar, mas connosco o Estado não o vai fazer. E eu acho que João Berardo tem, e os seus mandatários têm noção clara disso, mas não têm muitas alternativas face ao tal ativar de modo de sobrevivência. Mas esta estratégia que o Miguel chamava modo de sobrevivência não acontece só no que toca à colocação de processos. Se formos olhar para o passado, por exemplo, a questão dos quadros e do truque que foi denunciado no Parlamento e que afastou a banca, a dada altura, do arresto da coleção de arte, tendo Berardo dado os títulos da associação como garantia, isto também foi uma forma de interpretar quase extensivamente a lei. Sabes, eu costumo separar o direito em duas partes. É como se fosse uma construção de uma casa. Nós temos a parte da arquitetura e a parte da engenharia. A parte do direito é igual, isto é, nós temos a arquitetura do direito, tudo que é a legal strategy, em que tudo tem a ver com a parte mais criativa, a parte mais da inspiração. E onde normalmente se vai buscar as ideias fora da caixa para aquilo que num primeiro momento não se vê. Claramente aquilo que tu lhe chamas truque não é mais do que uma arquitetura jurídica pensada para conseguir um determinado efeito, que voltamos ao princípio, isto é os tais dois eixos de ativação, do lado passivo e do lado ativo. Do lado passivo, impedir que as execuções ocorram, para que tenha-se do lado ativo algo para poder funcionar como moeda de troca em algum momento que se possa chegar à mesa. Mas volto a dizer, por tudo o que se passou, particularmente na Assembleia da República, eu acho que tudo isto tem este peso, porque todo o trabalho de comunicação, mais do que aquilo que aconteceu nos tribunais, mas tudo o que se passou na Assembleia da República, o repto, o desafio, o gozo perante os deputados, perante o Parlamento, perante o país, criou um mal-estar evidente que nenhuma beligerância vai conseguir pôr fim àquilo que João Berardo quer. Mas qualquer advogado ou qualquer pessoa consegue esta proeza de trabalhar assim tanto na arquitetura legal? Não, sinceramente eu acho que isso é como nas casas. Quem tem os melhores arquitetos consegue os melhores projetos. Moradias, os melhores projetos, as melhores casas. Quem tem a nossa sociedade é muito mais justa do que era há 100 ou 200 anos, mas não é tão justa assim. Isto há que ser, eu gosto de ser sincero, e é óbvio que quem tem mais e melhores recursos consegue ter mais e melhores arquitetos legais, ou nomeadamente as capacidades para ter. E a esse nível, obviamente que o dinheiro e os recursos fazem a diferença. Vamos então a um outro tema também que marcou esta semana. Foi notícia no Expresso que o Fisco só vence 23% dos processos que seguem para arbitragem. O que é que isto quer dizer para quem também está aqui a acompanhar este videocast? É que se houver um diferendo entre o Estado e a autoridade tributária, é mais fácil o Fisco ganhar no Tribunal Comum do que propriamente no Tribunal Arbitral. Porquê é que isto acontece, Miguel? Por duas ordens de razão. Normalmente, no Tribunal Arbitral, há dois fundamentos práticos para que se recorra ao Tribunal Arbitral, particularmente quando os contribuintes têm razão e os juros continuam a vencer ou garantias são prestadas e digamos, há património que está honorado. Então, um dos vetores e um dos eixos, além da vitória, é a velocidade. E aí o Tribunal Arbitral ganha de caras em relação ao acesso aos tribunais comuns, isto da perspectiva do contribuinte. Portanto, celeridade é o principal fator. Mas também, o ter mais vitórias significa que a tecnicidade, às vezes, de alguns aspectos, e nomeadamente porque o contribuinte no Tribunal Arbitral, muitas das vezes, pagando, mas tem o direito de nomear o seu próprio árbitro, é como se, além de ter o advogado, tem alguém que dentro do juízo consegue influenciar positivamente, com questões técnicas, com análises, com pareceres, com ideias, com interpretações, a decisão desse mesmo juízo arbitral. Portanto, há dois eixos de atuação, a celeridade, mas o segundo tem a ver com o facto de se conseguir mais vitórias, tem a ver muitas das vezes com a tecnicidade com que determinados temas são levados,
porque a lei fiscal e a lei tributária é muito extensiva e é escolher os peritos certos, escolher os árbitros certos que dominam e que de alguma forma tenham uma visão mais próxima daquilo que é a visão do contribuinte, acaba por garantir uma maior taxa de sucesso. E o que é que pode ser considerado uma boa taxa de sucesso para o fisco? Sinceramente, a boa taxa de sucesso tem a ver com duas coisas. Uma, eu já vi... Podemos fazer a questão de tem ou não o fisco uma boa taxa de sucesso. O Ministro das Finanças e o responsável máximo da Autoridade Tributária é que tem que dizer o que é. Eu, por mim, qualquer coisa em que se perde mais do que se ganha não pode ser uma boa taxa de sucesso. Há aqui uma questão que tem muito a ver com a forma como que a autoridade tributária se relaciona com o contribuinte e, nomeadamente, e a forma como o vê. Isto acho que cultural e conceptualmente nós temos que mudar um bocadinho a visão sobre o empresário e sobre as empresas, e parece que o malvado do empresário parece que está sempre a querer fazer alguma coisa menos correta e nem sempre o é. Quando é, deve ser penalizado e castigado. Quando não é, muitas das vezes não é, porque muitas das vezes a autoridade tributária pura e simplesmente manda barra à parede ver se cola. E há pequenos contribuintes, há pequenos e médios empresários que não têm os tais recursos, os tais meios para poderem se defender, muitas vezes não sabem e preferem rapidamente resolver a questão, mesmo tendo razão, ou ficarem expostos a um conjunto de situações, mas que realmente do ponto de vista do comportamento moral e de posicionamento da autoridade tributária, muito haveria que mudar em relação a esta questão, porque nós precisamos de empresas e de empresários que criem riqueza, criem emprego, que sejam respeitados, que sejam valorizados pelo que fazem, e muitas das vezes, por experiência própria, tenho acompanhado alguns processos em que não é isso que acontece, e também vejo que muitos pequenos e médios empresários não têm os recursos e os meios para se defenderem daquilo que é um certo comportamento abusivo por parte da autoridade tributária. Pois, a verdade é que as empresas queixam-se, aliás, muitas vezes o fisco há processos de execução de forma quase automática e depois perde grande parte das contestações também. Será que o prémio que é atribuído pelo fisco aos seus funcionários como forma de incentivo também torna este expediente quase como apetecível para quem está do lado da execução? Olha, aqui eu vou parafrasear o nosso Ministro da Cultura, porque também a autoridade tributária tem uma propensão para a litigância. Este é o facto. Se o Governo se expressou assim em relação ao João Berardo, o que é facto, neste caso em particular da autoridade tributária, existe quase uma espécie de bullying fiscal. Portanto, o que é facto é que nós sabemos que desde que esse não... Porque não há problema nenhum, pelo contrário, portanto, todas as máquinas do Estado elas têm que ser o mais eficazes e eficientes, não há dúvida sobre isso. Agora, pura e simplesmente de tirar o barro à parede e ver se cola, não me parece o posicionamento moral correto que o Estado, seja ele em que organismo possa ter, isso seja a autoridade tributária ou uma multa de trânsito, o que nós vemos é um certo comportamento abusivo sobre o cidadão e sobre as empresas. E é isso que a mim me choca e que a mim peca um bocadinho na criação da imagem que nós queremos boa do Estado. Até porque ficaram célebres a quase fossem meeting de empresas de vendas, aquelas reuniões que o Dr. Paulo Macedo, hoje na Caixa Geral de Depósitos, começou a preparar e a organizar para mudar o comportamento e a forma de estar. Agora, nem 8, nem 80, nem a inércia completa sentada a uma secretária, em que os processos pura e simplesmente se prescrevem, nem um comportamento abusivo e de completo bullying sobre o contribuinte, seja ele singular ou coletivo. Muito obrigada, Miguel, por mais uma análise para além do Obrigado, óbvio. E está assim fechado o segundo episódio deste novo videocast de negócios, o advogado, o diabo, a justiça e os números. Cá estaremos, Miguel, para mais um episódio na próxima semana. Até breve. Obrigado, até à próxima semana.